Olá, estamos iniciando uma nova edição do programa Fala Deputado, que você acompanha aqui pela TVAL, pela Rádio AL e também no portal de notícias da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Hoje eu vou conversar com o deputado estadual Edson Andrino, do PMDB, líder do governo na Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. E eu já falando que o senhor permanece líder do governo este ano também, deputado. Eu fui convidado de novo pelo governador Raimundo Colombo, e é uma satisfação muito grande poder de novo liderar a bancada aqui de apoio da base do governo aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, na verdade, existe todo um trabalho de coordenação desses deputados que formam a bancada. Para quem está em casa entender, o líder, na verdade, estuda todas as votações, encaminha os projetos para que os deputados entendam e possam aprovar o que vem de origem do Executivo, não é mesmo? Exatamente. Na realidade, a liderança do governo aqui é a representação do Executivo aqui na Assembleia, no sentido de articular, de acompanhar os debates, os projetos de origem do governo e também de origem do parlamento aqui dentro, né? Assuntos polêmicos, né? Que envolvem, às vezes, greve, manifestação de servidores públicos, a questão da segurança, projetos polêmicos do governo, que às vezes são necessários para o Estado de Santa Catarina. Então, o líder tem essa função, né, de exatamente representar o governo na Assembleia Legislativa e articular a sua base de apoio para que as pretensões do governo, os projetos do governo, sejam aprovados aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Deputado estadual, na verdade o senhor, natural aqui de Florianópolis, sempre atuou aqui na região da capital catarinense e na Grande Florianópolis. Este ano um evento aconteceu na maricultura, prejudicando muitos produtores, no que diz respeito a um vazamento que aconteceu aqui na capital. O senhor acompanhou esse processo, um vazamento de uma subestação da Celesc, que acabou sendo analisado e, enfim, liberada a produção, mas ainda assim houve todo um prejuízo para a festa Fenaostra, a festa que a gente tem aqui na capital catarinense. O senhor acompanhou esse processo? Como que está hoje, deputado? Na realidade, eu sempre me envolvi muito com peixe, com maricultura, né? Eu tenho uma origem aqui no interior da ilha, sou filho de pescador, profissional, já pesquei profissionalmente, já criei ostra aqui na ilha de Santa Catarina e como prefeito de Florianópolis em 86, juntamente com o governo do estado, na época o Pedro Ivo, e sob a coordenação do Durvalino Furtado, que era um técnico da Ipagre, foi lançado o primeiro projeto de criação de ostra em Santa Catarina. Olha. Que foi uma surpresa quando eu vi os caras com uma gaiola de tela e o plantar dentro d'água, que é aquelas sementes e o brotar e o da ostra e mariscos, né? E foi o primeiro, chamava-se Projeto Gaivota. E hoje, depois de 27 anos, é uma realidade a questão da maricultura em Santa Catarina. Hoje, a Grande Florianópolis, mais precisamente a região do Ribeirão da Ilha, são os maiores produtores de ostra da América do Sul. Antes era o Chile, né, e hoje é Santa Catarina. E você sabe que é um orgulho muito grande quando você viaja para qualquer lugar do Brasil e eles fazem questão de dizer, olha, essa ostra é de Santa Catarina. É uma grife hoje, é uma marca positiva. Lamentavelmente, nós tivemos um vazamento aí, um desastre, até por descuido de órgãos, ou também pela violência de algumas pessoas. Vandalismo, né? E onde houve um vazamento do óleo ascarel e contaminou uma região do Ribeirão. E aí, claro, a Fátima, como medida preventiva, proibiu que naquela região fosse consumido o marisco, né, fosse vendido os produtos marisco e ostra. E hoje já se comprovou que não tem contaminação através de análise dos próprios produtos, da água, né? Mas a gente se preocupou muito porque houve, paralelamente a essa questão da poluição, da contaminação, houve uma decisão judicial baseado num pedido do Ministério Público que o marisco podia trazer impacto ambiental, não só ali, mas em todo o litoral catarinense, que a maricultura poderia trazer impacto ambiental. E o juiz deu uma sentença exatamente em cima dessa parafernália de discussão, da polêmica, da preocupação que a gente estava com a imagem da produção de marisco, né? Ele deu uma sentença, na minha maneira de ver, meia intempestiva, tal, você tem que obedecer, mas eu não, né? Questionei a medida proibindo a criação,
a produção de marisco em toda a grande Florianópolis, lá no norte, em Governador Celso Ramos. Uma coisa assim, e depois se voltou atrás, se fez um acordo, mas isso cria uma preocupação para quem consome. E para quem produz também, né? Claro, e já há uma certa discriminação para você comer marisco e ostra. A grande maioria das pessoas tem restrição, tem preocupação, pode fazer mal. Muito forte. Exatamente. Então, até tem uma tradição que quando você aqui na ilha come marisco, você toma uma caninha para tirar o veneno do marisco. Na realidade, é uma maneira dos caras tomarem um porra às vezes e usa o marisco como argumento. Desculpa. Mas eu acho que nós vamos fazer aqui na Assembleia uma discussão mais profunda a respeito disso, com as várias entidades envolvidas na maricultura do Estado. Até para esclarecer, né, deputado, porque senão como que ficam os produtores que dedicaram uma vida a montar o espaço, né? Toda a parte não tem como continuar. E para você criar essa imagem que tem hoje a maricultura de Santa Catarina, foi difícil. Foram 20 anos de trabalho, de produção, de preocupação, e de repente, num canetaço, você destrói tudo isso aí. Na verdade, entendeu? Tem que analisar bem. Por outro lado, tem que ter uma preocupação com a questão ambiental, com a questão da água, tem que fazer análise de água permanente. E se faz hoje. Às vezes a mídia anuncia, foi proibido o marisco no Ribeirão que tem maré vermelha. Isso é uma coisa, em vez de ser uma coisa ruim, é uma coisa boa. Positiva, é uma prova que eles estão cuidando. E o que é a maré vermelha? É um fenômeno natural, não é? Que durante aquela fase você não pode consumir aquele marisco. E o marisco e a ostra, eles se autodepuram e depois de um certo tempo você volta. Eles fazem um filtro mesmo, né? Exatamente, durante aquele tempo. E antigamente não tinha essa análise de água. Aí é que entra a história da cachaçinha, entendeu? Hoje já há um cuidado mais específico, tecnologia para isso, né, deputado? Exatamente. Então é bom que eu estou na Comissão de Pesca também, junto com o Padre Pedro e outros deputados, a gente, quem sabe, vai envolver aí IBAMA, Ministério Público, Fátima, e discutirmos essa questão com mais profundidade. Deputado, além dessa questão relacionada a Florianópolis, a grande Florianópolis, a todo o litoral de Santa Catarina, outra discussão que o senhor vem participando dentro aqui do plenário da Assembleia, na Assembleia Legislativa, é a questão da mobilidade urbana. Mais especificamente na região de Florianópolis e Grande Florianópolis, onde tem a dificuldade da ligação da ilha continente. O senhor pretende dar continuidade a essa discussão? Acredita que existe realmente uma solução, deputado? Porque já várias saídas foram apontadas, mas nenhuma específica, nenhuma decisão foi tomada ainda em específico. Na sua opinião, o senhor que mora aqui, reside, transita por aqui, o senhor acredita que existe uma solução, ou pelo menos há a possibilidade de que essa solução um dia seja alcançada? Eu acho que não tem uma solução. Eu acho que você tem que buscar várias alternativas para resolver o problema da mobilidade urbana. Não é possível que nós moramos aqui numa ilha e tem uma baía enorme que liga a grande Florianópolis, né, que é o maior aglomerado urbano de Santa Catarina, principalmente Palhoça, São José, Biguaçu. Não é possível que você não use o mar, que está à disposição, como sistema de transporte coletivo, onde existe na grande maioria das cidades do mundo. Não é? Então, eu acho que Florianópolis tem que partir para essa alternativa. Agora, isso não pode ser tratado isoladamente. A situação de Palhoça não pode resolver o problema do transporte marítimo sozinho, porque onde é que o barco vai atracar? Em Florianópolis. Sai de Florianópolis, vai atracar em Barreiros, que é São José, em Biguaçu. Então, isso tem que ser tratado integradamente, não é? Eu acho que a questão do transporte, a questão do uso do automóvel, o governo incentiva muito o uso do automóvel. Não existe a nível nacional uma política de transporte coletivo para as pequenas cidades, principalmente para as médias e as grandes cidades brasileiras. E o governo vende automóvel e todo mundo hoje tem automóvel. Não é? Tem casas com 4, 5 automóveis. Então, o governo tem que incentivar mais o transporte coletivo. Nessa questão do metrô de superfície, é possível? Desde que haja uma política definida pelo governo federal, envolvendo os estados e os municípios. Antigamente existiam alguns órgãos federais que cuidavam do transporte coletivo. O GIPOT, a IBTU, que auxiliava as prefeituras de porte médio, como Florianópolis. Isso não existe hoje, né? Quando a Dilma tira o IPI do automóvel, que facilita a compra dos automóveis, ela complica mais a vida das cidades. Uma cidade como Florianópolis, que é uma cidade de porte médio, eu não teria medo de dizer que mais de 50% do seu orçamento é voltada para o uso do automóvel. É um elevado, é outro, e aquele está superado, e entra mais automóvel, entende? Então, eu acho que você tem que discutir isso globalmente. Junto com isso, eu creio que o plano diretor da cidade é fundamental. Porque o melhor transporte
é você não precisar dele. É tu sair, a tua filha que vai estudar, a escola é do lado da tua casa. Tem um bom supermercado nos bairros. Você precisa da prefeitura lá no Pântano Sul, não precisa vir na cidade. Monta uma estrutura no sul da ilha para atender o que diz respeito à prefeitura, que é uma consulta de viabilidade, pagar o teu imposto, o teu IPTU, e assim diz respeito à Celesc, à Casan, né? Você quer fazer uma escola num bairro do interior da ilha, no norte, no sul ou no leste, ter incentivo da prefeitura, né? Outra coisa, nós vivemos numa ilha, 80% do espaço físico de Florianópolis está numa ilha. Será que cabe mais prédio nessa cidade? Lugares onde você bota 3 automóveis num terreno, você bota 100 apartamentos, aí você põe 200 automóveis. Você tem que rediscutir a ocupação da ilha de Santa Catarina. Tem lugares agora, como no Itacurubi, próprio ali atrás da Telesc, ali, é uma barbaridade de edifício de 15 andares, de 20 andares. Eu acho que a cidade tem que rediscutir a sua qualidade de vida. Isso tem a ver com a mobilidade urbana. Porque você não pode... As ruas são os mesmos. Por exemplo, daqui para a Lagoa, eu tenho 66 anos de idade. Quando eu nasci, era a mesma rua que vai para a Lagoa. E a mesma hoje. Então, por exemplo, eu quando fui prefeito de Florianópolis, eu cheguei na prefeitura, tinha uma lei que permitia 12 andares no interior da ilha. Eu levei 3 anos para conseguir acabar com essa lei, que a Câmara não tinha dificuldade. No 3º ano que eu acabei. Agora, você imagina, isso foi em 88. Fazem 25 anos. Se nós tivéssemos deixado 12 andares no interior da ilha, a sociedade estava acabada, entende? Então, eu acho que o plano diretor, e aí o César disse que vai aprovar, isso logo tem que aprovar, disciplina o crescimento da cidade. E também tem a ver com a mobilidade urbana. Então, para encerrar esse assunto, são uma série de medidas que você tem que traçar em conjunto, principalmente envolvendo também os municípios da Grande Florianópolis. Deputado estadual Edson Andrino, nosso tempo já acabou, são 15 minutos, mas eu faço convite para o senhor voltar aqui ao programa Fala Deputado e a gente discutir outros temas com o senhor aqui, como líder do governo, como deputado estadual e conhecedor aí do nosso estado. Muito obrigada. Muito obrigado. E você continue acompanhando a programação da TV AL, da Rádio AL, outras informações e outras edições do programa Fala Deputado na internet e no portal de notícias da Assembleia. Até mais.